Bom dia a todos. Hoje nós vamos procurar olhar um pouco sobre a humanidade de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, quando ele, vindo dos céus, o Filho de Deus, o próprio Deus, o eterno Deus, o Altíssimo, o que tem domínio sobre todas as coisas, que tem um reino que jamais será abalado. Este que veio para restaurar o que nós perdemos em Adão. O Senhor Deus, no meio do caos, ele tem trazido o seu próprio Filho para nos dar a salvação, o perdão do nosso pecado, a vida eterna, para preparar um povo para si, um povo seu especial, zeloso de boas obras. E nós também, se o Senhor permitir, à tarde nós poderemos considerar a glória do Filho de Deus, o que nós vamos vivenciar com Cristo na sua glória. Cristo é superior a todas as coisas. A carta aos Hebreus nos ensina sobre isso. É tão precioso estudar a carta aos Hebreus, porque nós vemos ali a superioridade de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos no querubim que foi lançado fora da presença de Deus por originar o pecado, a desobediência, a iniquidade, o orgulho no seu coração, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que é sem pecado. Não foi achado engano na sua boca. Jamais nós vemos neste mundo o Senhor Jesus Cristo usurpando o ser igual a Deus. Mas o inimigo, ele usurpou, ele quis usurpar o trono, foi lançado da presença de Deus, e então ele foi ali no Éden, no jardim onde Adão e Eva estavam. E ele, com a sua artimanha, ele fez com que eles pecassem e ele usurpou o poder que Deus tinha dado para Adão. Por isso, quando nós lemos na palavra de Deus, em vários lugares, ele é o Deus deste século. É o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é superior. As suas riquezas não são usurpadas. Suas riquezas são verdadeiras e são de Cristo. Ele pertence a ele porque o Pai o entregou todas as coisas. Também não são riquezas passageiras, como este inimigo apresenta, algo que só está ligado a esta vida. E terminou esta vida, terminou as riquezas que ele oferece. Mas as riquezas que o Senhor Jesus Cristo oferece são riquezas eternas. E agora nós vamos pensar na riqueza da sua humanidade. A grande riqueza da humanidade de Cristo. E na humanidade de Cristo nós vamos pensar sobre a sua humildade. A humildade de Cristo. Então vamos ler Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler aqui Filipenses 2, de 5 a 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo
capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante, não igual, semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Mateus capítulo 23 e o versículo 12. Mateus capítulo 23 e o versículo 12. E Mateus 23 e 12, o Senhor Jesus Cristo está ensinando sobre o maior, né, que queria ser o maior, porém o maior dentre vós será vosso servo, né? E o versículo 12 diz: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Que o Senhor nos ajude a compreender sua palavra nesta manhã. A riqueza da humildade do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos para as palavras no grego que falam para nós sobre a humildade, às vezes nós não vamos ter uma ideia muito rica nos detalhes ali, porque no grego dá um sentido de fraqueza, a humildade dá um sentido de fraqueza. Mas quando nós lemos no hebraico, a palavra humildade no hebraico, ela significa curvar-se. Curvar-se. É um reconhecimento da superioridade do outro. Curvar-se. E quando nós olhamos para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele curvou-se diante da vontade do Pai. Humilde. Veio a este mundo e nós ficamos admirados na humanidade do Senhor Jesus Cristo, a sua humildade. O Deus criador de todas as coisas criou aquele querubim ungido. O que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando nós vemos na restauração de tudo, haja luz e houve luz. Haja separação entre a luz e as trevas, e houve separação entre luz e as trevas. Haja separação entre as águas do firmamento e as águas embaixo. Haja separação das águas em um lugar e apareça terra seca. Haja árvores frutíferas, flores, todas as coisas, animais, os peixes, as aves, quantos milhares de espécies de animais e plantas e muitas coisas que nós temos, seres humanos, os planetas, as estrelas estão aí ao nosso redor para a nossa contemplação da grandeza do Filho de Deus, do próprio Deus,
que sem ele nada do que foi feito se fez, mas se humilhou para tomar um corpo semelhante ao nosso. Humilhou-se em vir o próprio Deus, o Criador de tudo, ser colocado pelo Espírito Santo lá no útero de Maria. Já pensou na humildade de nosso Salvador em submeter-se, em aniquilar-se, em esvaziar-se da sua grandeza visível e excelsa e vir lá no útero de Maria, 9 meses Maria, aguardando a chegada do seu filho. E chegou lá em Belém. Não tinha lugar para eles na estrebaria. Não tinha lugar para eles nas estalagens da cidade. Foram lá para uma estrebaria. E Maria colocou seu filhinho envolto em panos ali numa manjedoura, onde os animais se alimentavam. O próprio Deus, o Deus que criou os animais, o Deus que criou as madeiras para a construção daquela estrebaria, daquela manjedoura, o Deus que conhecia os corações de todos ali em Belém, Deus que conhece os nossos corações. Não vamos esquecer, se o Senhor permitir, hoje à meia-noite, 4.000 pessoas passou para a eternidade. Vão passar até meia-noite, vão passar. 4.000 pessoas com problemas cardíacos. Só por causa do coração. Que isso nos incentive a levar o Evangelho de Cristo, a beleza da humanidade de Cristo, da sua humildade. Mas depois nós vamos olhar para a divindade de nosso Salvador, a sua grandeza, a sua excelsa força, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas neste momento, a humanidade do Senhor Jesus Cristo vem nos envolver, a sua humildade. Nós cantamos, um hino, um amigo a verdadeiro, Cristo Senhor, que sofreu sobre o madeiro a nossa dor. Este amigo moribundo, padecendo pelo mundo, revelou amor profundo, que grande amor. No final diz, é maná para o deserto, guia no maior aperto. Seu socorro é sempre certo. Que grande amor. É o maná no deserto. É o pão que desceu dos céus para satisfazer a necessidade física da fome espiritual de todos. Mas só apropria desta satisfação quem crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Esperamos que todos aqui já creram no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Mas se estiver alguém aqui conosco sem Cristo ainda, mais uma vez, nós chamamos a sua atenção para olhar para o Senhor Jesus Cristo e a beleza da sua humanidade. Sua humanidade. O maná. O maná. Lá dentro da arca estava um vaso de ouro. A divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas também tinha um maná ali. A sua humanidade.
tinha as tábuas ali, falando da palavra de Deus, falando dele mesmo como o Verbo de Deus. Também tinha uma vara de Arão que floresceu, falando da ressurreição de nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estão lá guardados, escondidos dentro da arca. Eram escondidos, porque a arca não podia ver. Foi colocado ali e depois colocou o propiciatório por cima da arca. Estavam escondidos ali. O Senhor Jesus Cristo adentrou, o Santo dos Santos está nos céus, entrou por nós primeiro, o nosso precursor. Já pensou o Senhor Jesus Cristo quando veio a este mundo? João foi o seu precursor. Ele chamou a atenção dos israelitas, dos filhos de Jacó. Chamou a atenção deles para aquele que viria, mas ele era antes dele, e ele falou: ele, quando chegar aqui, olha, vocês vão conhecer ele. Eu não sou digno de, abaixando, desatar as correias da sua sandália. Mas veio humilde, foi para João lá no Jordão, foi batizado por João ali no Jordão. O batismo do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a Trindade divina. Nós ouvimos a voz do nosso Deus falando: este é meu filho amado, em quem tenho nele todo prazer. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo ali, saindo das águas do batismo, o Filho de Deus, e o Espírito Santo de Deus pousando sobre ele em forma corpórea de uma pomba. A Trindade divina. O Senhor Jesus Cristo, ele é verdadeiramente homem, mas ele é também verdadeiramente o Deus eterno, precioso e grandioso. Diz Filipenses que haja em nós, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Senhor Jesus Cristo foi exaltado. Nós não vamos entrar nos detalhes agora, deixando para a outra reunião. Mas o Senhor Jesus Cristo se humilhou, ele esvaziou-se, ele veio ao mundo humildemente, pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Você já pensou que eu e você não jamais, eu fico pensando no meu coração duro, um coração corrupto. Eu pegaria tudo e entregaria, sendo pobrezinho, tudo, para que os que crescem fossem ricos. Já pensou? Eu não conseguiria, você conseguiria fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez? A sua glória visível, tudo, anjos, serafins, terafins, arcanjos, querubins, tudo ao seu redor, em adoração, em louvor, em gratidão, em exaltação ao nome do Senhor. E ele deixou toda essa glória e baixou ao mundo, filho de um carpinteiro, filho de Maria. Quando ia pregar à beira-mar, pegava o barco emprestado. Quando foi entrar em Jerusalém, um jumentinho emprestado.
E por fim ele foi lá na cruz e a cruz não era dele também. O meu pecado e o seu pecado levou ele à cruz. Ele tomou o pecado sobre si, mas ele não tinha pecado. Ele tomou as injúrias dos homens, sofrimento, sofrimento na alma, seu suor se tornando em grandes gotas de sangue, esbofeteado, cuspido, maltratado, coroado com uma coroa de espinhos, vestido uma roupa de realeza e escarnecendo dele, batendo uma cana na sua cabeça, dando socos no seu rosto, depois colocando a cana na sua mão, falando que era um cetro, debochando do seu reino eterno, por mim e por você. Você acha que aqueles açoites que o Senhor Jesus Cristo sofreu, ficou só um vergão nas costas dele? As costas do Senhor Jesus Cristo, seus músculos foram todos dilacerados. E depois ainda carregou a cruz. Nós não podemos compreender esta humanidade, esta humildade, mas nós podemos crer, nós podemos confiar e nós podemos apreciar, porque foi por nós, não foi pelo querubim ungido que caiu, foi por nós. Já pensou o nosso privilégio? Reservou os anjos na escuridão eterna para o dia do juízo, para o lago de fogo entre pedras afogueadas. E deu oportunidade para mim e para você, já pensou? O Senhor não precisaria ter salvado Adão e Eva. Poderia ter exterminado e acabou. E o Senhor Deus é aquele que poderia tirar toda lembrança de todos os seus anjos e arcanjos e serafins e terafins e querubins. Mas ele não fez. E por amor a nós enviou o seu próprio filho. Que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo coração, humildade, humildade. O Senhor Jesus Cristo, ele é o oposto de tudo aquilo que nós vemos em Satanás, né? A soberba daquele ser, até hoje, quando nós vemos aí no mundo, né, ele é o Deus deste século. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus em Cristo Jesus. Está tapando os olhos das pessoas para que eles não vejam Cristo. A humanidade de Cristo por nós, os sofrimentos de Cristo por nós, a sua grandeza por nós, sua ressurreição para a nossa justificação. Ele está tapando os olhos, mas nessa manhã você pode tirar esta venda, essa tapa que está no seu olho e olhe para Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Ah, quando o Senhor Jesus Cristo ali na frente do túmulo de Lázaro, Lázaro, vem para fora. Vem para fora.
E Lázaro saiu, tendo suas mãos atadas, seus pés, seu rosto envolto num pano, e o Senhor Jesus falou: tirai, desatai e deixai-o ir. Tira a faixa que está fechando os seus olhos para não ver Cristo. E olhe Cristo hoje. E creia nele como seu Salvador pessoal. E nós, como crentes em Cristo, será que Lázaro queria sair do túmulo e ir embora? Não, pode deixar, eu vou com essas amarras aqui mesmo. Não, pode deixar o pano aqui, eu estou enxergando um pouquinho aqui. Não. Tira tudo. Muitas vezes nós queremos o rosto tampado, estamos vendo pouquinho de Cristo, mas não queremos enxergar mais, porque não queremos tirar a faixa envolto na cabeça. Nós ainda queremos ficar com os panos do homem velho, do Lázaro mal cheiroso no sepulcro. Nós não queremos ver, nós não queremos fazer as mãos atadas, nós não queremos andar para Deus, para Cristo, os pés atados. Enquanto que nós lemos na palavra de Deus, quão formosos são os pés daqueles que anunciam novas de salvação. Nós estamos mantendo-nos atados, não estamos enxergando Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também no Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus, quando ele ressuscitou, ele tirou aqueles panos enrolados e ele deixou ali e desenrolou aquele lenço da sua cabeça e colocou ali à parte. E ele podia dizer: eu não posso perder tempo. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Eu não posso perder tempo. Eu tenho um sacerdócio para cuidar. Eu tenho almas para salvar. E o Senhor Jesus Cristo já tirou todas as faixas e deixou ali no túmulo. Não voltemos para o túmulo, irmãos. Que nós estejamos mortos para o pecado, para a vida deste mundo, mas vivos para Deus, no estudo da palavra de Deus. Ler a palavra de Deus. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, para todos. Ler a palavra de Deus não dói. Não dói. Às vezes nós estamos achando que ler a palavra de Deus vai doer. Não dói. Ler a palavra de Deus dá satisfação. Ler a palavra de Deus dá conforto. Ler a palavra de Deus dá direção. Ler a palavra de Deus nos dá sabedoria. Ler a palavra de Deus nos dá privilégios, oportunidades. Ler a palavra de Deus nos leva a conhecer o nosso Salvador. E quanto mais nós aproximamos do nosso Salvador, conhecendo a sua humanidade perfeita, o homem perfeito, que se entregou voluntariamente para ser o nosso Salvador, mais nós queremos diminuir. Como João. Convém que ele cresça e que eu diminua. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento
que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Já pensou o Senhor Jesus Cristo obediente? Obediente. Obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que diz nos Hebreus. Vamos ler aqui em Hebreus, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Olha a humildade do Senhor Jesus Cristo, pensando que Satanás era um querubim. Hebreus 2 e 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O Senhor Jesus Cristo não foi menor do que Satanás, porque ele já tinha sido precipitado da presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo se, se tornou um pouco menor do que os anjos celestiais, os que o adoram na sua presença, por causa da paixão da morte, porque eles não sabem o que é morte. Mas o Senhor Jesus Cristo provou a morte por mim e por você. Já pensou a humildade do Senhor Jesus Cristo ser rebaixado a um nível inferior dos anjos, por causa da paixão da morte, por mim e por você. Obediência. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Nosso tempo está faltando poucos minutos, vamos adiantar aqui as nossas leituras. Obediência. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O Senhor Jesus Cristo, ele aprendeu a obediência, porque ele nunca foi desobediente. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E ele sendo consumado, ele cumprindo tudo que dele estava escrito, ele consumou, está consumado a obra, está pago a obra, pago o preço para salvar o pecador, para o resgate de todas as almas, está pago o valor pago, seu próprio sangue, para a salvação de todos os que lhe obedecem. E Romanos capítulo 1 nos diz que a fé é uma obediência. Obediência ao Senhor. Obediência aos seus planos e propósitos. Obediência ao chamado do Senhor. Ele está chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É só obedecer o Senhor. Está cansado do pecado, da desobediência, do seu viver sem rumo, sem direção? Venha Cristo. Ele pode dar tudo o que nós necessitamos aqui neste mundo. Ah,
Não deve haver, irmãos e irmãs, soberba em nossa vida, superioridade. Nós temos muitos versículos para ler, mas nosso tempo é curto. Vamos ler Provérbios 16 e 18. É um versículo que é citado, mas às vezes não observa, né, a grandiosidade do que está falando aqui. Provérbios capítulo 16, pensando que é a sabedoria divina que está falando conosco. Provérbios 16 e o versículo de 18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Lembra do querubim ungido? Subirei acima das mais altas nuvens. Um governo paralelo, estabelecerei meu trono dos lados do norte, querendo ser o rumo para as coisas de Deus. Já pensou que audácia, né? Audacioso. Mas a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Precede a queda. Vamos, só mais um versículo aí em Provérbios, capítulo 29. Nós usamos muito o livro de Provérbios esses dias, né? Provérbios, capítulo 29 e o versículo 23. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba do homem o abaterá, mas o espírito humilde obterá honra. Cristo está exaltado e tem um nome que é sobre todos os nomes, acima dos anjos, acima dos principados e potestades, acima dos homens, acima de tudo, feito mais sublime do que os céus. O nome dele, diante dele, todo joelho há de dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Mas na humanidade lá em Belém, os pastores foram visitá-lo lá na manjedoura. Mas, para surpresa dos pastores, eles encontraram o maior pastor deitado na manjedoura. Os pastores eram desprezados pela sociedade. E eles foram convidados. Eu quero que vocês venham ver aqui o maior dos pastores, o exemplo dos pastores. E vocês vão ali. E eles foram e viram. João 10 e 11. Lá naquela manjedoura estava deitado o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Lá naquela manjedoura estava deitado o grande pastor das ovelhas. Hebreus 13, 20 e 21. Lá naquela manjedoura estava deitado o sumo pastor. 1 Pedro 5, 2 a 4. Mas, para a surpresa dos pastores, ao mesmo tempo que eles estão vendo o maior de todos os pastores queria deixar as suas ovelhas no aprisco e viria andar pelos vales, pelos valados, pelas montanhas deste mundo à procura de um pecador que se arrepende.
para promover uma alegria nos céus. Olha, aprendam com este pastor. E os pastores ficaram admirados. Mas, para a surpresa dos pastores, ali naquela manjedoura, também estava deitado o cordeiro. João capítulo 1, 29, Jesus vinha para João, e João falou: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao mesmo tempo que ele é o grande pastor das ovelhas, ele é o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, é a ovelha muda indo para o abatedouro, para a morte. Passado alguns dias, José e Maria já tinham ido para uma casa. Vieram os magos do Oriente, onde é nascido Rei dos Judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente, nós viemos a adorá-lo. Ah, não sabemos se os religiosos vão procurar agora, de última hora, não sabiam, não tinham lido. Ah, em Belém de Judá. Herodes, olha, vocês vão e o adorem. Quando vocês adorarem, vocês passam aqui e me contam que eu preciso ir lá adorar ele também. Ah, os magos chegaram naquela casa. Os astrônomos, estudantes dos astros, das estrelas, dos planetas, estavam seguindo a estrela, e a estrela foi e parou em cima da casa onde o Filho de Deus estava, o Criador das estrelas, o Criador dos magos, o Criador de tudo. E eles pararam ali, e eles lhe ofertaram dádivas. Também foi três. O bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Os magos também deram três ofertas: ouro, a divindade do Senhor Jesus Cristo estampado no poder que Deus levou aqueles homens por centenas de quilômetros, andando nas areias do deserto, olhando para uma estrela, o poder de Deus para levar a Cristo. O ouro, a sua divindade. Deram incenso também, adoração. Aqueles magos estavam perplexos diante daquele menino Jesus, o Criador de todas as coisas, estar ali numa criancinha na sua frente. O incenso, a adoração ao Senhor, era usado pelos sacerdotes na adoração ao Senhor. E a mirra, um perfume valiosíssimo, falando da humanidade do Senhor Jesus Cristo e até do seu sepultamento. Ah, irmãos e irmãs, temos apreciado as grandezas da humanidade e da humildade de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, por nós. Temos visto nele o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Temos visto nele o cordeiro humilde. Queremos imitá-lo. Temos ofertado o de mais precioso que nós temos para ele, a nossa vida, a juventude, o ouro, o incenso, o perfume, a mirra. Temos ofertado tudo ao Senhor, nossa mente, nosso coração, nosso ser, nossos bens, nossa casa.
Se não apreciarmos a sua humanidade, a sua humildade, não vamos ofertar nada. Vamos querer perseguir, como Herodes quis, e mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Os arredores de Belém sofreram tristeza profunda. Tristeza profunda. Criancinhas perdendo suas vidas. O Senhor vai cobrar na eternidade. Se aquele homem não arrependeu do seu pecado, ele vai ser cobrado na eternidade por aquela atrocidade que ele fez em perseguição à humanidade e à humildade de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que não sejamos neste mundo, não venhamos demonstrar na nossa vida aqui neste mundo nenhum traço de orgulho, nem de soberba, nem de iniquidade, nem de pecado contra o nosso Salvador, porque ele, na sua humanidade, ele é perfeito, ele é o homem perfeito. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém. Bom dia, mais uma vez em Gênesis, capítulo 49. Gostaria de agradecer publicamente o Senhor, nosso Deus, pela sua graça, pela sua bondade. O Senhor tem sido muito bom para nós. Também os irmãos pelo convite e a todos que têm colaborado, principalmente com o cuidado nas orações, a boa atenção, a reverência diante da palavra de Deus. Nós ficamos muito satisfeitos por esses dias. Vamos ler aqui então, Gênesis capítulo 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Mais uma vez, esperamos a ajuda do Senhor para a compreensão da sua palavra. Judá foi promovido a líder daquela família, uma vez que o primogênito, Ruben, ele falhou, perdeu a sua autoridade. Então Judá foi levantado pelo seu pai para guiar o povo, para liderar as guerras. Judá era a primeira tribo que acompanhava o tabernáculo. Quando o tabernáculo levantava, ela era a primeira a levantar, ela estava mais perto, foi a primeira a guerrear em Canaã, e dali veio todos os bons reis que nós conhecemos, que lutaram pelo povo de Deus. E o Senhor manifestou o seu poder, a sua autoridade através dessa tribo. E a profecia começa dizendo que eles seriam louvados pelos seus irmãos, e depois eles seriam reconhecidos pelos seus irmãos se eles colocassem a mão sobre o pescoço dos seus inimigos. E aqui não diz que é o inimigo do povo, é o inimigo deles, só de Judá. É muito bom nós estarmos aqui. É um louvor para você, para nós ficamos muito contentes. Mas nós ficamos preocupados, irmãos, porque tem muito crente que é um bom soldado, mas é só até a guerra começar.
Talvez, minha irmã, você tenha louvado os seus filhos, o seu marido, ter vindo aqui essa semana, mas você já está preocupada olhando o relógio, porque meia-noite o conto de fadas vai acabar e ele vai voltar a ser o que ele era. Tem sido muito bom. É um louvor. Ele tem ficado animado, ele tem sido tocado, mas você. A conferência termina, é triste para todo mundo, mas tem alguns que sentem mais, porque meia-noite ele volta a ser quem ele é. São irmãos e irmãs que a impressão que dá é que eles sempre têm uma coisa entre eles e Deus, que não deixa eles chegarem mais perto. Não é um muro, já são salvos, mas é algo que não deixa ter uma comunhão mais próxima. Isso nos preocupa. Aqui diz: olha, Judá, se você quiser ser reconhecido, não só louvado, reconhecido, você tem que colocar a mão sobre o pescoço do seu inimigo. Nós temos inimigos que são só nossos. Temos inimigos que são comuns a todos, o mundo, o diabo, a carne, mas tem inimigos que é só seu. E se você não colocar a mão no pescoço disso, vai ser só uma alegria ter você aqui, nada mais. Não vai ter um reconhecimento. A igreja não vai contar com você para nada. Que inimigo é esse? Cada um tem algum. Por exemplo, aqui em Gênesis 19, nós encontramos um inimigo aqui, ó, que pode ser o seu. Gênesis 19, versículo 16. Gênesis 19, 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Olha aqui, irmãos, o inimigo, a demora. Ele, porém, demorava-se. Talvez é o seu inimigo, a demora. Ló, ele acreditou na mensagem dos anjos. Ele acreditou que Sodoma seria destruída. Ló não concordava com o que eles faziam lá em Sodoma. A Bíblia fala que ele se afligia. É igual você. Você acredita na mensagem que esse mundo vai ser destruído. Você já creu. Você não concorda com os pecados do mundo. É o mesmo caso. Ele até avisou os genros para saírem com ele. Ele era um homem justo. Mas aí tem isso aqui, diz que mesmo sendo tudo isso, ele ainda se demorava. É um inimigo, a demora. Os irmãos têm colocado uma expectativa sobre você já tem muito tempo. Você colocou uma expectativa sobre você. Já tem tempo. Tem anos que você fez compromissos. Tem anos que aqui, nesse lugar, você fez propósitos. Mas você tem se demorado em Sodoma. Nós não sabemos o que fez Ló se demorar em Sodoma. Não sabemos, a Bíblia não fala. Talvez ele quis dar uma última olhada naquilo que ele tinha construído. Uma última apreciação, uma última vez. Talvez ele estava enchendo as sacolas, as mochilas de coisas que ele achava que não podia queimar, que não podia ser destruído. E tudo aquilo fez com que ficasse registrado aqui, porém ele se demorava. Já pensou se tivesse escrito assim, irmãos? E quando os anjos avisaram Ló, ele saiu correndo de Sodoma com a sua família, e ninguém olhou para trás, e eles foram encontrar abrigo lá em Abrão. Não seria muito mais solene? Como seria maravilhoso se tivesse escrito isso? Foi muito triste ele ter ido para lá, mas é mais triste saber que lá ele se demorou. Talvez é o seu inimigo, você tem que vencer. Você tem se demorado em Sodoma. Tem outro aqui em Juízes, Juízes 17.
Juízes capítulo 17. Versículo 8. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando-se ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que ache conveniente. Tem uma versão que diz: onde melhor me parecer. Talvez esse seja o seu inimigo, a conveniência. Isso tem atrapalhado o povo de Deus reconhecer o seu valor, porque você é um crente conveniente, quando lhe convém. Todos os bons crentes tiveram o seu deserto. Você quer servir o Senhor nos palácios. Moisés teve o seu deserto. Davi teve o seu deserto. Paulo teve o seu deserto. Ele contou para os irmãos da Galácia que ele tinha ficado 3 anos no deserto aprendendo do Senhor. E sabe, minha irmã, sabe qual que é a hora que Moisés mais correu risco? Não foi no cestinho, foi lá no palácio. Crentes de conveniência. Tudo tem que dar certo para eles. Senão eles não fazem nada, senão eles não ajudam com nada. Eles nunca estão presentes, porque não lhe convém. Esse moço era filho de sacerdote, da família de sacerdote, filho de crente, da família de crente, andando no meio do povo de Deus, andando na tribo de Efraim. Mas só seria útil se lhe fosse conveniente. Tem um outro inimigo aqui em Amós. Amós capítulo 6. Amós está depois de Joel, antes de Obadias. Amós capítulo 6, versículo 1. Só a primeira parte do versículo. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Tem uma versão que diz: os que andam à vontade. Outro inimigo, o sossego. Ai dos que vivem sossegados em Sião. Crentes sossegados. Aqui não diz ai da igreja por causa dos sossegados. Deus tem dó de você. Tem dó da igreja, não. A igreja não vai parar por causa do seu sossego. A igreja vai ser apresentada do jeito que tem que ser. Você ajudando ou não. Deus tem dó de você, do desperdício de tempo da sua vida. Sabe o que é que são os sossegados? Você lembra um tempo atrás, pouco tempo atrás, daquela moça que foi lançada da ponte sem amarrar a corda nela? É por causa dos sossegados. Quantas pessoas estavam ali para amarrar a corda? Eles estavam ali para aquilo. Quantos amigos estavam ali e não falaram nada? Tinha gente filmando e não falou nada. Os sossegados não têm compromisso. Diz que aquilo aconteceu por causa de um fenômeno chama responsabilidade diluída. Diz que quando a gente está num grupo muito grande, a gente sempre acha que o outro vai fazer. E no fim, todo mundo pensa igual e ninguém faz. Por isso que aconteceu aquilo. Sendo atirados. O seu filho está indo para a escola, minha irmã. Está indo para a faculdade, você amarrou a corda. E aí ele já está lá e você conversa com seu marido, ele diz: "Não, eu achei que você estava amarrando a corda". Não, eu pensei que era você que estava amarrando. E ninguém amarrou. Os sossegados, que não se importam com as vítimas. Quem é o evangelista da sua igreja, meu irmão? Toda igreja tem que ter pelo menos um. Quem que é? Se você não sabe, é porque não é você, né? Quem está indo pregar? Você está achando que o irmão está indo. E ele está achando que você está indo. E os dois não estão indo. E ninguém está amarrando as cordas nas vítimas.
Isso será cobrado de nós. Quem está cuidando do povo de Deus? Quem está visitando, minha irmã? Você está achando que a irmã está indo e ela está achando que você está indo. E nenhuma das duas tem ido. E o povo chora. E os lares clamam. Os sossegados em Sião. 3 inimigos. Você cabe dentro de algum? Os que demoram, os convenientes e os sossegados. Precisamos ser como Caleb, da tribo de Judá. Caleb era da tribo de Judá. Ele entrou na terra e falou: essa terra é minha. Demorou 45 anos. O dia que ele voltou lá, ele disse: essa terra é minha. Eu nunca perdi essa terra. 45 anos depois, o meu coração ficou aqui. Andei no deserto, os meus pés estavam no deserto, mas os meus olhos estavam nesse monte. Eu tenho a mesma vontade daquele dia, o mesmo vigor. Eu nunca perdi a esperança. Um desejo ardente da vontade do Senhor ser cumprida na vida, os propósitos de Deus, os propósitos elevados, a terra conquistada, os gigantes sendo destruídos. Precisamos avançar na profecia. Vamos olhar então como Judá é descrito profeticamente como o Senhor Jesus Cristo. O versículo 9 do capítulo 49 diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Curva-se, deita como um leão velho, quem o despertará? Olha Isaías 31. Isaías 31, o versículo 4. Porque assim me disse o Senhor. Isaías 31 e 4. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o leãozinho rude sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o sobre o monte de Sião e sobre o seu outeiro. Aqui o Senhor Jesus Cristo, profeticamente, é apresentado para nós como um leão jovem. A palavra leãozinho às vezes dá a impressão que ele era um filhotinho, né? Mas no original é um leão jovem. O leão jovem, ele está no auge da sua força, na sua força máxima. E aqui ele está deitado, mas não é deitado descansando ou com preguiça, como os leões deitam, né? Isaías fala para nós o porquê que ele está deitado. É um leão que foi lá no rebanho, escolheu uma presa, pegou ela com as suas garras e levou para o mato, lá onde ele mora. E os pastores se levantaram contra ele. Convidaram vários pastores com seus paus, com seus cajados e foram atrás do leão. E lá chegando, eles se depararam com o leão deitado em cima da presa. E diz que é a hora que ele é mais perigoso, quando ele está deitado em cima da presa. Aqui é uma figura do Senhor Jesus sobre a igreja. Ele nos tomou para si. Ele nos arrancou do inferno com as suas garras, porque nós não tínhamos força. Ele avançou contra o valente, lutou por nós, guerreou por nós, com seus esforços, com a sua força, com a sua juventude, e nos trouxe para si. Mas aí, os pastores começam a tentar nos buscar de volta. O diabo, o mundo, a religião, a carne, mas ele está deitado sobre nós. E é a hora que ele é mais perigoso. Vocês se lembram quando Saulo estava indo para Damasco, tentar buscar a igreja de volta, buscar os crentes de volta para a prisão, vocês se lembram? Ele era da tribo de Benjamim, um lobo, e o lobo está indo para Damasco. E no meio do caminho o leão aparece para ele, rugindo. Ele diz assim, ó, Saulo, Saulo, é um rugido. E ele está em cima da presa, ele diz, olha, não adianta, Saulo, você não vai tirá-la de mim.
Você não me venceu lá em Jerusalém, você não vai me vencer em Damasco. Eu estou sobre ela, eu domino sobre ela, ela é minha. E quantas pessoas já tentaram tirar a igreja debaixo do leão? Destruir a igreja debaixo das garras do leão, ninguém nunca conseguiu. Diz que uma vez um rei chamou o seu general e disse: ajunta o exército, nós vamos matar os crentes. Ele disse: não faça isso. Eu já vi essa bigorna destruir muitas marretas. Não faça isso, você vai acabar com o seu exército. Porque o leão está sobre nós, irmãos e irmãs. É a nossa proteção, é a força do seu poder, é quem ele é, o que luta por nós. É a força da sua juventude. É interessante pensar nisso, irmãos. O Senhor Jesus é um homem de 33 anos, no auge, na plenitude da sua força. João viu ele com os cabelos brancos, porque ele é o ancião de dias, é a sua maturidade, é a sua dignidade, mas ele tem 33 anos, na força do seu vigor. Um leão jovem, na plenitude da sua potência, para proteger aquilo que ele buscou, aquilo sobre o qual ele domina. Olha um versículo em Salmo 110 que fala sobre a juventude do Senhor Jesus, mesmo glorificado. Salmo 110 e o versículo 3. O teu povo, Salmo 110 e 3. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva. Agora olha essa expressão. Tu tens o orvalho da tua mocidade. Olha que bonitas essas palavras poéticas. Tu tens o orvalho da mocidade. É aquela pessoa que você pergunta para ela: o que você faz? Você não fica velho? É isso aqui. O orvalho da mocidade. Os dias vão passando e toda manhã o orvalho cai e ele tem a mesma aparência. E dia após dia, ano após ano, você olha para ele, ele tem a mesma aparência. Imagina o milênio em que ele reinará em Jerusalém. O problema dos reis bons é que eles morreram. O problema dos bons reinados é que eles acabaram. Alguns bons reis morreram precocemente e o povo chorava. Mas o reino milenar será um reino que revelará como o Senhor Jesus não envelhece. Não haverá declínio naquele reino, apenas prosperidade. Diz que o topo do monte vai produzir igual a baixada. Você vai plantar em cima, vai colher igual embaixo. Não vai ter banco, não vai ter seguradora. Se tiver hospital, eles vão ficar vazios. E aí você pensa, um reino desse não pode acabar. Farturas, animais dóceis, criança brincando por todo lugar, colheitas fartas. Diz que naquele tempo, a palavra de Deus diz que naquele tempo, o que planta a roça vai chegar lá e eles vão estar colhendo ainda. Não é porque plantou muitas vezes no ano, ainda é a mesma colheita. E ele vai chegar com as máquinas para plantar e ainda estarão colhendo de tanta fartura. E as pessoas pensam uma situação dessa, uma condição dessa, nunca poderá acabar. E eles olham para Cristo. Passou 500, 600, 700 anos. Ele tem a mesma aparência. Ele não declinou, porque sobre ele está os orvalhos da mocidade. Aqui também diz, ele amarrará o seu jumentinho à vide. É profético, é a sua encarnação. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Está falando do dia que ele entrou no ventre da sua mãe, que ele se ligou a ela. Ele amarrou o jumentinho. Você sabe o que é isso? Uma pessoa vem à peia do cavalo e amarra o cavalo numa árvore. Ele fez isso no ventre da mãe de Maria. Ele desceu dos céus na sua humildade e se amarrou ao útero dela com cordão. Ele que fez. Você já pensou, minha irmã,
O cuidado que ele não deve ter tido com a sua mãe na gravidez. É bem provável que Maria viu a diferença, porque ela teve outros filhos. É bem provável que ela notou a diferença. Como ele se comportava de dentro. O príncipe da paz. Como deve ter sido uma gestação tranquila, sem grandes problemas. A Bíblia diz de meninos que saltavam dentro do ventre da mãe, outros que brigavam dentro do ventre da mãe, mas como deve ter sido maravilhoso para aquela moça ter dentro de si o príncipe da paz, uma gestação tranquila. Como que as pessoas podem dizer, minha irmã, que a Bíblia é machista? Como? Se a Bíblia diz que quando a vida quer viver, ela procura você. Como pode ser machista? Deus fala, quando a vida quer viver, ela procura você. Só você tem um lugar dentro de você para a vida viver, para a vida começar. Nós não temos. Sabe o que procura o homem? A guerra. Nós somos criados para a guerra, para a luta, para dar a nossa vida por algo maior do que nós ou além de nós. Mas vocês são a mãe da vida. Adão falou para a esposa dele: Eu vou te chamar da agora em diante da mãe da vida. Que cuidado! Deve ser por isso, minha irmã, que em retribuição, nenhuma mulher maltratou o Senhor Jesus. Eu acho que é por isso. Ela sentiu uma gratidão por ele tê-las feito assim. Nenhuma mulher nunca maltratou o Senhor Jesus, só nós, só os homens que maltrataram ele. Mas ele se ligou a vide, ele se ligou à videira, a Israel, porque ela era da tribo de Judá, e ele tinha que se identificar assim, com os judeus, porque Deus tinha feito uma aliança com Davi que nunca ia faltar um descendente no trono, da tribo dele, da família dele. Por isso ele se ligou à família de Davi, à tribo de Davi. Ele também se ligou à videira, porque ele tinha que ser uma pessoa que, para nos ajudar, ele tinha que saber como que é viver aqui. Por isso ele se ligou, por isso ele amarrou o jumentinho na videira. Porque agora ele é um homem que sabe o que é ser homem. Um Deus que sabe o que é ser homem. Um sacerdote. Por que Arão foi escolhido para o sacerdócio e Moisés não? Porque Arão foi escravo no Egito. Ele sabe o que ele sabia o que era sofrer. Moisés não foi. Moisés foi príncipe no Egito. Então, do ponto de vista para ajudar as pessoas, nada melhor do que Arão, que sabe o que é sofrer, que sabia o que era o chicote. E assim foi o Senhor Jesus. Por isso ele se ligou, porque agora ele sabe o que é padecer. O Senhor Jesus também se ligou à videira, porque ele ia nos remir. O remidor, vocês lembram da história de Ruth e Boaz? O remidor, ele tinha que ter três características para ele ser remidor, três qualidades. Ele tinha que ter o dinheiro para comprar, ele tinha que ter a vontade de comprar, de resgatar, e ele tinha que ter o sangue, o parentesco para resgatar. Tinha um homem lá naquela cidade, ele tinha o dinheiro, ele tinha o parentesco, mas ele não tinha vontade de resgatar as propriedades de Noemi e Ruth. Ele não tinha vontade. Por isso que Boaz resgatou. O Senhor Jesus, ele tinha o dinheiro, ele tinha vontade, mas não era da família. Por isso que ele se ligou à videira, para nos remir. Ele se tornou nosso parente, para nos remir. Quando ele se ligou à sua mãe. É tão maravilhoso lembrar de Maria. Eu acredito que as irmãs aqui estudam sobre ela. Maria fala 3 vezes na Bíblia só. Ela aparece falando apenas em 3 ocasiões. Muito humilde, muito singela, sabe o seu lugar. Mas toda vez que ela abre a boca, nós vemos o quanto ela reconhecia que ela não tinha valor. A primeira vez que nós escutamos a voz dela, ela fala assim para o anjo: Como é que vai ser isso? Como se fará isso?
Isso tem que ser de Deus, porque de mim, como? Ela não tem nem respostas para o que está acontecendo. Ela só tem admiração. Ela só tem adoração. Ela não sabe explicar. Como? Como eu, uma moça sem marido? Você já observou interessante, irmão, irmãos e irmãs, que na encarnação do Senhor Jesus, parecia ser bem improvável que era a hora dele vir? Imagina que não foi assim que aconteceu, mas imagina que Deus chamou um anjo e falou assim: olha, eu preciso de duas mulheres. Uma para gerar João Batista e outra para gerar o meu filho. Vai lá no mundo e vê como é que está lá. Aí o anjo deu uma volta e voltou e falou: olha, não vai ter jeito não. Tem duas mulheres que daria certo, mas para Isabel já passou de hora. E para Maria é antes da hora. Aí o Senhor falou: então é agora. Eu vou chamar esse dia de a plenitude dos tempos. É agora. Quando for tarde para uma e cedo para outra, é quando eu vou estabelecer a minha vontade. Isso aconteceu, minha irmã, um dia, quando o Senhor Jesus já estava aqui. As multidões estavam cercando ele, ouvindo a palavra, e eles estavam com fome. E os discípulos disseram a mesma coisa. Eles disseram: manda o povo embora, porque já está tarde e o lugar é deserto. Não vai ter como alimentar esse povo. O Senhor Jesus disse: então manda ele sentar. É agora. A plenitude dos tempos. Quando tudo conspirar contra mim, ele virá. E se amarrou à videira. A segunda vez que Maria fala na, na palavra de Deus, ela faz uma pergunta para o Senhor Jesus, quando ela encontra ele lá no templo, ela fala assim: por que fizeste isto? Ela já estava entendendo, minha irmã, que ele ia viver fora dela. Ela já tinha entendido que ele ia viver além dela. Por que você é assim, tão diferente? E a última vez, ela diz para o Senhor Jesus: acabou o vinho. Não havia nada de nós, nada dela, nada de ninguém. Três frases que revelam a incompetência do homem, a impotência do homem. Estamos na sua dependência. Eu não tenho como explicar a minha gravidez, eu não tenho como explicar como que você se comporta, e eu não tenho como fazer o que você faz. Ele se amarrou à videira. Ele também se amarrou à videira, minha irmã, porque ele tinha que guerrear a nossa guerra. Vamos te dar um exemplo. Quando Davi foi lá para o vale de Elá, ele não era soldado, mas ele se fez soldado por nós. Ele ainda era só um pastor. Os seus irmãos eram soldados, ele não. E ali ele enfrentou Golias como soldado. Mas teve coisas que ele não fez. Ele não tomou a armadura de Saul. Ele não tomou a espada de Saul. Ele matou o inimigo com a arma dele. Ele venceu com a espada de Golias, depois de atirar a pedra na sua testa. Por isso o Senhor Jesus veio e se ligou à videira, porque ele tinha que lutar essa guerra. Ele tinha que ser um soldado para vencer o diabo com a sua arma, a morte e o pecado. Vencendo o pecado, vencendo a morte, ele venceu o inimigo. Mas aqui continua, que diz: e o filho da jumenta, a cepa mais excelente. Então, imagine, ele amarrará o seu jumentinho à videira, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. O resultado da sua humildade seria amarrada a um broto mais excelente do que a videira, a igreja. O resultado da sua humildade faria com que ele se conectasse a um outro povo, além do povo da sua mãe na terra, um povo espiritual. E a sua humildade o conectou à igreja. É tão interessante pensar, irmãos, que a palavra de Deus conta muito para nós sobre a exaltação do Senhor Jesus. A sua glória, o seu poder, a sua força, a sua beleza. Mas o que nos mais atrai nele é a sua humilhação. Você observou? O que mais te encanta em Cristo, minha irmã, não é o fato dele estar lá no céu, nas ruas de ouro,
vestido de glória. Isso é muito maravilhoso, mas o que mais te encanta em Cristo, o que mais te chama a atenção em Cristo, é a humilhação dele, é o sofrimento dele. É como ele padeceu por nós, como ele lutou por nós, como ele sofreu por nós. Isso é o que mais nos atrai em Cristo. É por isso que o Evangelho fala mais da cruz do que da exaltação. É normal ser assim. Fala da exaltação, fala para onde nós vamos, mas fala mais da humilhação, porque ela é mais atraente para as nossas almas. Então a sua humilhação fez-se ligar à cepa mais excelente que é a igreja. Aqui diz: ele lavará a sua roupa no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Já imaginou que Jacó profetizou o dia que ele estaria lá no Getsêmani orando e ia suar grandes gotas de sangue? Está profetizado aqui, ele vai lavar a sua roupa no sangue. O dia que ele tomou do cálice e suou sangue. Você teria coragem, minha irmã, de dar um copo com conteúdo para o seu filho e falar assim: olha, bebe esse copo e o seu coração vai explodir e o seu sangue vai sair para fora? Você daria? Você daria isso para ele beber? Deus deu. E o filho tomou. E o coração explodiu. E o sangue saiu para fora. Estava profetizado aqui. Você já imaginou, já percebeu, meu irmão, que esse sofrimento é só de Cristo, o do Getsemane? Ninguém nunca mais sofreu lá, ninguém nunca antes tinha sofrido lá. Esse é um sofrimento só dele. Outros sofreram no Calvário, inclusive o dia que ele estava sofrendo, tinha outros sofrendo lá. Pessoas sofrerão no inferno, mas só Jesus sofreu no Getsemane. Ninguém mais. Ninguém, nunca mais. Até no sofrimento, irmãos, ele tem a sua exclusividade. Ninguém é como ele. Ninguém é como o Senhor. E aqui diz: os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Imagina um momento em que você está estudando a palavra de Deus ou está ouvindo uma mensagem e aí o Espírito Santo te toca, revela uma verdade para você e o seu olho enche de água, fica vermelho. Já aconteceu? O irmão está pregando e aí você ouve uma coisa que te toca, aí o seu olho enche de água, fica vermelho. E aí, naquele momento que você recebe aquela grandeza de Deus, você abaixa a cabeça e diz: nossa, mas como nós não sabemos nada? Como nós somos pequenos? Acontece, né? Estava profetizado aqui. O efeito de Cristo é esse: olhos vermelhos e dentes brancos de leite, como uma criança. Você recebe a revelação, um homem maduro, um crente maduro, e na maturidade da sua fé, você reconhece que é só uma criança. Nós estamos apenas começando a compreender quem é o Senhor. Mesmo no auge da maturidade, do conhecimento. Isso é um cuidado que nós temos que ter, irmãos. Tenha esse cuidado. Não pense que você já está maduro demais e que não precisa ainda reconhecer que você é apenas uma criança. Isso vai te trazer orgulho. Mas também não pense que você deve ser só uma criança. Você precisa da maturidade para você não ser uma pessoa inconsequente. Olha o equilíbrio aqui. Olhos vermelhos e dentes brancos de leite. A igreja não é assim, irmãos. Que lugar o Senhor preparou para nós? Em que convive no mesmo lugar, no mesmo tempo. Homens maduros, mulheres maduras, irmãs maduras no conhecimento, na fé. E junto de nós estão aqueles que têm os dentes brancos de leite. Já pensou? Estava profetizado que você traria o seu filho com os dentes de leite ainda? Já pensou? Quantos anos tem isso? E ele nos viu aqui nesse lugar, os maduros, os que já estão com a fé estabelecida, os que já estão servindo, mas ele também viu as crianças com os dentes de leite, que ainda nem trocaram os dentes. Olha como o Senhor cuidou e cuida da nossa família, minha irmã. Como nós temos um Deus bondoso, cuida das crianças que ainda nem trocaram os dentes. Que humildade.
A igreja tem que ser assim. A igreja tem que ser assim, meu irmão. Cuida para que ela abrace todas as etapas, todas as gerações. Uma igreja madura demais, ela pode excluir os pequeninos. Eles podem estar se sentindo desprezados. Mas também não seja uma igreja muito infantil. Um equilíbrio maravilhoso que é dado pela graça, pelo conhecimento, pelo temor. E por último, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui fala da autoridade do Senhor Jesus como rei, como aquele que guerreia as guerras do Senhor, que nunca será tirada, um reino eterno, domínios eternos, domínios na terra, domínios nos céus, a eternidade dos domínios de Cristo, que também são os domínios do Senhor. A força. Aqui diz que ela não aparta dele, de dentro dos seus pés, ou seja, em todas as dispensações. A autoridade sempre esteve ligada a Deus, às coisas de cima, às coisas espirituais. A autoridade é de Deus. Os irmãos têm explicado, os irmãos têm falado. Se atente a isso, jovem. A autoridade é de Deus. Se coloque debaixo da autoridade de Deus, para você ser autoridade, para você ter autoridade. Entre os pés do Senhor, que fala de um discípulo. Autoridade é isso. É um ancião maduro, mas ele também é discípulo, porque ele está dentre os pés do seu Senhor, ele está sempre aprendendo. Ninguém nunca saberá tudo. Ninguém pode achar que algum dia saberá alguma coisa o suficiente para dizer que não precisa aprender mais. A autoridade, a verdadeira autoridade que nós reconhecemos é essa. De irmãos que ensinam, que cuidam, mas que estão aos pés, entre os pés do Senhor, aprendendo cada vez mais. E aqui tem uma expressão interessante, até que venha Siló. Provavelmente está falando até o dia, ou seja, essa autoridade será delegada às pessoas, à igreja, foi delegada a Israel, mas vai ter um dia em que o Senhor Jesus será essa autoridade na terra, visivelmente, que será o milênio. Então todos vão ver o leão de Judá, literalmente, não mais representado por outras autoridades. E ele estará então no mundo, na terra, até que venha Siló. Mas essa palavra também acende um alerta. Quando a palavra de Deus fala em Siló, sempre que fala em Siló, existem preocupações. É uma bênção o tabernáculo estar em Siló. Eles armaram o tabernáculo lá. Estabeleceu ali o culto. Mas também há preocupações, porque foi um tempo que o povo de Deus não andou tão bem assim. Havia naqueles dias em que o tabernáculo estava em Siló muitos altos e baixos, oscilações de comportamento. Uma hora eles estavam animados, outras horas não, desanimados, fracos, pouca fé, faltava líderes, faltava responsabilidade. Então, quando fala nesse assunto aqui, até que vem, ou seja, nós estamos esperando Cristo, aquele que vai representar fisicamente a autoridade de Deus, mas nós temos que ser cuidadosos para não sermos como nos dias de Siló, em que o povo de Deus não se firmava, não firmava os pés. Havia muita irregularidade naquele tempo, até que Davi levou a arca para uma tenda, esperando a construção do templo. E então ela foi inserida naquele contexto de algo mais sólido, né, que é uma figura do milênio, o templo do Senhor. Siló não é para qualquer um, viu, minha irmã, meu irmão? Cuidado. Siló não é brincadeira, não. Por ali passou muito crente que deu trabalho para o Senhor. Homens duros, homens orgulhosos, homens egocêntricos.
líderes que não respeitavam o povo. Naquele tempo, apareceu homens maus, lobos devoradores. Nós temos que estar nessa expectativa, mas também com muito cuidado. E por último diz: e a ele se congregarão os povos. O último evento em que dará início ao milênio será quando Israel for congregada ao leão, unida ao leão. Ele se uniu à videira, à família de Judá, e agora os filhos de Judá serão unidos ao leão. Acontecerá no final do período tribulacional. Aquele povo estará sofrendo uma angústia tremenda, grandes sofrimentos, tempo mais difícil para aquela nação, sendo cercada pelos seus inimigos. Mas eles virão, eles serão trazidos pelos anjos, a Bíblia diz que é pelos anjos. E eles virão a Jerusalém, muitos estarão dentro de Jerusalém, esperando o socorro do Senhor Jesus Cristo, clamando, orando, na expectativa de um grande livramento. E ali vai acontecer, nós vamos assistir, a igreja estará com ele, nós vamos assistir o dia em que a ele será congregado os povos, as nações que ajudaram Israel a escapar do anticristo, aqueles que formam a igreja estarão ali, uma grande congregação para assistir aquele dia em que Judá vai conhecer o seu leão. A bandeira de Judá, quando eles marchavam, era desenhado um leão deitado, né? Que fala do descanso daquele que possui a terra, daquele que domina sobre os seus inimigos. E nesse tempo, eu queria que nós olhássemos apenas uns versículos aqui em Salmo 110. O que vai acontecer nesse momento em que for congregado a ele os povos? Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Versículo 5. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, e tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Esse é o tempo, irmãos. O tempo em que ele virá para congregar os povos, para a nação de Israel conhecer o seu leão. Eles estarão fechados em Jerusalém, milhares de judeus estarão fechados, o exército do anticristo estará acampado entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto, provavelmente às vezes até o mar do Egito. Onde a vista alcançar, eles verão o exército do anticristo. E naquele momento de grande tensão, de grande expectativa, de grandes orações, de grandes súplicas, Zacarias diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre eles e eles vão orar pedindo um livramento. Pela primeira vez eles vão começar a orar pelo Messias, pelo que vem de Deus. Então vai acontecer, ele virá no seu cavalo, com a igreja, ele vai tocar o Monte das Oliveiras, o monte vai abrir, e ele vai estar de costa para o povo, de frente para os inimigos, e ele vai avançar no meio daquele exército gigantesco, até não sobrar mais nenhum inimigo, nenhum. A ponto de quando ele voltar, as vestes dele estarão salpicadas de sangue de inimigos. E o seu cavalo correndo, e aquelas pessoas sendo destruídas pela força do seu poder, e ele livrando Israel até o mar Mediterrâneo. E eles vão perder ele de vista. Quando tudo estiver acabado, ele voltará no seu cavalo. E aí vai acontecer o que nós lemos. Em algum momento dessa volta,
ele vai parar em um ribeiro e beber água. Ele vai descer do cavalo e vai beber água em um ribeiro. Ele não precisa beber água, mas pode beber água. O Senhor Jesus não precisava comer, mas comeu. Não sabemos qual ribeiro, a Bíblia não fala, mas talvez será aquele que corre perto de Jerusalém, que ele cruzou para ir ser preso, o de Cedron. Imagina a cena, ele está voltando e eles agora saíram da cidade para ver, conhecer quem os livrou. E ele está vindo na força do seu poder. E chegando lá, ele desce do cavalo e se inclina e bebe a água do ribeiro. E aqui diz que ele levanta a cabeça e enxerga Jerusalém. Olha que interessante. A última vez que ele esteve lá, ele sentiu sede e inclinou a cabeça. Agora diz que ele vai beber água e levantar a cabeça. Que momento, que dia que nós vamos ver essa cena. O leão chegando em Jerusalém, bebendo a água do ribeiro. Que humildade. Talvez não sabemos, irmãos, por que isso, por que disso, o que isso significa. Talvez nós não temos a compreensão, mas talvez para Israel esse gesto de beber água vai ter muito significado. Sabe por quê? Vamos ler um último versículo em Salmo 137. Salmo 137, o versículo 5. Salmo 137, 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Talvez aquele gesto é para cumprir isso aqui. Quem esquece de Jerusalém, acontece duas coisas com a pessoa. O braço perde a força, ele não consegue mais lutar, e a boca seca. E olha que bênção para os judeus assistindo ele voltar, vendo os inimigos mortos, eles pensam assim: o braço não perdeu a força, porque ele matou todo mundo. Então o braço não perdeu a destreza, mas a boca pode estar seca, porque quando Sansão venceu seus inimigos, a boca ficou seca e ele ia morrendo de sede. Então, para cumprir isso aqui, tinha que acontecer duas coisas: o braço forte, que eles já estavam vendo que estava, mas e a boca? E se ela estiver seca? É porque ele esqueceu de nós. E aí ele vai beber a água do ribeiro. E eles vão compreender que ele nunca esqueceu deles. Ele nunca esqueceu de nós. Jerusalém. Esse tempo de aflição que nós tivemos, não é porque ele se esqueceu de nós, é porque nós tínhamos que passar por essa angústia para nós darmos mais valor a quem ele é. O Senhor da glória. Em gestos. E, minha irmã, sabe por que a palavra de Deus fala muito em gestos e menos em palavras? É igual lá no tabernáculo. Lá no tabernáculo, o que acontecia era mais importante do que o que era falado. Os gestos lá eram mais importantes do que o ensino falado. Entende? Por isso que com Israel, o Senhor, ele lida assim, com gestos. E um comportamento fala muita coisa. E talvez, se isso aqui acontecer literalmente, é bem provável que vai acontecer literalmente, nós não podemos afirmar, porque o Salmo 110 é um salmo todo messiânico. Então existe uma grande chance disso aqui ser literal, ele vai mesmo descer do cavalo e beber a água. E se isso acontecer, será para um grande consolo daquele povo, que vai conhecer o seu leão, que nunca se esqueceu deles. Amém.